Salve, salve, torcida tricolor, voltando aqui no canal do Lessa, depois do jogo horroroso de ontem, de mais uma atuação patética e decepcionante do Fluminense, para falar um pouco em cima da entrevista coletiva do técnico Abel Braga. Aliás, a análise do jogo, quem ainda não conferiu, tá aqui no canal, confere lá, vou deixar aqui no final do vídeo também, aqui durante o vídeo, dá uma conferida lá, porque é importante ouvir a opinião de vocês, através dos comentários que a gente vai absorvendo de todos vocês, ajuda a gente a, às vezes, observar um detalhe ou outro que no calor do jogo, no calor do momento, a gente não consegue enxergar. Então é muito importante a participação de vocês e, claro, para ajudar aqui também no crescimento do canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal do Lessa, que é fundamental. É um esforço muito árduo conciliar o canal agora com as demandas que eu tenho na Rádio Globo, na Rádio CBN. Então a participação de vocês, espalhando para os amigos, para os parentes, enfim, para todo mundo que você conhece, é fundamental. Conto muito com vocês e desde já agradeço sempre, tá? Então esse vídeo é para falar e desconstruir, na verdade, desconstruir algumas coisas, algumas citações do técnico Abel Braga na entrevista coletiva de ontem que para mim não fazem o menor sentido, né? E isso é importante para o futuro do Fluminense, porque muita gente se deixou levar por aquela sequência de jogos, que não foi o meu caso. Eu o tempo inteiro fiz críticas após vitórias e fui criticado por isso. Diversas pessoas chegando aqui reclamando que eu estava fazendo crítica enquanto o time estava ganhando todos os jogos, né? É só voltar aí lá nos vídeos anteriores que vocês vão ver isso. Mas enfim, não estou aqui para dizer eu já sabia, eu avisei, nada disso. Isso não acrescenta em nada. O que eu quero dizer é que o Abel está colocando algumas situações como se fossem novidades e não são novidades. Então eu vou colocar aqui, se eu não me engano, são 3 trechos que eu separei dessa entrevista coletiva de ontem, para a gente falar em cima disso e colocar alguns pontos também, como por exemplo, eu já posso abrir com isso, eu anotei aqui numa rápida pesquisa, para a gente ter noção do desempenho medíocre do Fluminense nos últimos jogos, só para a gente ter uma ideia. Contra a União ontem foram 2 finalizações. 2 finalizações, uma chance clara que o Marlon desperdiçou bizarramente no início do jogo e depois teve o pênalti desperdiçado pelo Fred. Contra o Inter, 4 chutes no gol, jogando em casa, 4 chutes no gol e nenhuma chance clara de fato. Contra o Cuiabá, 1 chute a gol e o Fluminense venceu. A gente sabe sob quais circunstâncias aquela partida, foi uma atuação tenebrosa também. Primeiro tempo contra o Vila Nova, já cansamos de falar isso, não precisa nem citar, né? E aí o segundo tempo, enfim, aconteceu virada. Então a exceção daquele segundo tempo ali, os últimos jogos, o desempenho do Fluminense, coletivo, tático, técnico, tem sido simplesmente medíocre. Algumas coisas admitidas pelos jogadores, pela comissão técnica, mas que, bom, admitir é o mínimo, é o primeiro passo, mas é o mínimo. Agora, quais as soluções? Esse é o grande problema. Será que essa comissão técnica vai conseguir dar as soluções que hoje são necessárias para reestruturar esse Fluminense? Para redesenhar esse Fluminense para a sequência da temporada? Vamos ouvir aqui o primeiro trecho da entrevista do Abel de ontem. Tem que perguntar ao presidente, cara. Eu estou num clube que eu amo, que eu adoro. Se eu não me sentir feliz, cara, eu não estou mais como é que eu posso te falar? Querendo me conhecer. Eu não preciso me conhecer mais. Eu já conheço muita vida, entendeu? E o que eu quero mais nesse momento é ser feliz. É só isso. Bom, aí o Abel, ele já abre, essa foi a pergunta do Gabriel Amaral, a do Raiz Tricolor, ele já abre essa segunda parte da pergunta dele, né, essa resposta, falando, você tem que perguntar para o presidente. Já é o segundo assunto que o Abel, que a gente sabe que a chegada dele, querendo ou não, isso é um fato, serviria e acredito que de certa forma ainda serve como um escudo para mais críticas à diretoria, porque a cara dele está ali na reta. Algumas coisas ele está simplesmente pegando e jogando, ó, fala com o presidente, isso aí é com o presidente. Isso aí não é problema meu, isso aí é problema do presidente. Inclusive isso gerou toda aquela discussão em cima de priorizar ou não uma competição, que o clube depois divulgou nota oficial para mim e para o GE, dizendo que não há
nenhuma discussão nesse sentido, que não há prioridade, que o clube vai disputar todas as competições por igual. Então, assim, eu não espero, neste momento não tem nenhum movimento que indique ou que possa indicar a saída do Abel. E eu acho que o Abel só vai sair se realmente ele pedir para sair, a não ser que a coisa, enfim, o Fluminense só perca, vai chega um ponto que você não consegue mais. Mas pelo que conhecemos já da atual gestão, dificilmente haverá uma decisão para demitir o Abel, a não ser por uma situação realmente insolúvel. Assim, se tiver um beco sem saída, não tiver mais o que fazer, isso vai acontecer. Fora isso, eu acho que não. Internamente, algumas pessoas já me relataram que o Abel anda muito introspectivo, meio estranho, assim, meio diferente do que ele é habitualmente. Foi o que me relataram. Assim, não tá... Acredito eu, pelo impacto, né, negativo, pela pressão e pela incapacidade neste momento de mudar o atual cenário do time. Eu acho que isso deve estar impactando o Abel bastante e reflete no emocional dele, no emocional do time, e acho que isso muito ruim, porque se ele não estiver bem, se ele não conseguir realmente motivar esses jogadores, não tiver um discurso que seja capaz de cativar, de trazer novamente jogadores, fazer com que eles consigam realmente executar aquilo que ele está pedindo, executar as ideias que ele tem colocado nos treinamentos, se ele perder essa capacidade, aí realmente a gente está ferrado, porque a gente dessa maneira não tem solução, né? O Abel tem que buscar de alguma forma uma maneira de recuperar aquilo que vinha dando certo e colocar em prática novamente, fazer com que os jogadores possam realmente executar aquilo que ele tem como ideia. Mas, assim, não depende só dele, evidentemente. Depende dos jogadores, que tecnicamente estão mal. A gente vê o Calegari completamente seguro, ontem apanhando da bola, literalmente. Assim, todos os jogadores caíram muito tecnicamente. O Cano tá muito mal. A gente não pode eximir o Cano, porque o artilheiro tá muito mal, errando vários passes, com uma dificuldade enorme com a bola também. Enfim, eu acho que é um reflexo do coletivo. Assim, o time inteiro caiu tecnicamente. Vamos ver mais um trecho aí da coletiva do Abel. Melhorar um pouquinho o estado emocional, que não está muito legal. E de repente eu vou só botar seu Fluminense, que encantou todo mundo aí. O Fluminense não fez no Carioca o primeiro jogo contra o Bangu e o segundo jogo contra o Botafogo bom. Foram 13, 14, sei lá. É trazer isso de volta. Os jogadores têm consciência disso. Isso foi dito lá dentro. Vamos continuar no dia a dia, melhorando, buscando solução, que nós temos que buscar solução, né? Isso aí tem que ser minha parte, senão eu vou ficar frustrado. O Fluminense encantou todo mundo no Campeonato Carioca. Encantou a quem, Abel? Encantou a quem? Eu queria entender isso. Assim, não jogamos contra o Bangu, contra o Botafogo. Não, o Fluminense fez vários jogos ruins. Ganhou jogos por 1-0, teve um monte de 1-0. Os melhores jogos do Fluminense foram contra o Vasco e contra outros times pequenos, jogando com o time que naquele momento era o time reserva, jogadores que eram preteridos pela comissão técnica, que a gente teve que pedir exaustivamente para que tivesse uma chance. E depois, as finais contra o Flamengo, primeiro jogo equilibrado ali, não foi tão bom, e o segundo tempo, o segundo jogo aí sim muito superior. Então assim, foi isso o Fluminense. Aí depois tem aquele excelente jogo contra o Olímpia, jogo bom e tal, e aquela derrota bizarra, ridícula. Aquela postura ridícula. Contra o Júnior Barranquilla, a mesma coisa. Então, se a gente pegar desde o início, a maior parte dos jogos do Fluminense foi ruim. Não foram jogos bons. Não foram jogos que o time, longe de encantar alguém. Recuperar, assim, algumas coisas. Recuperar a confiança do time. Recuperar um time mais estruturado. Um time mais coeso em campo. Eu acho que é isso que tem que recuperar. Das coisas, um time mais seguro. É isso que tem que recuperar, porque eram aspectos que realmente estavam funcionando. Uma defesa mais sólida, que quase não levava gol. Isso aí sim. Mas, reforço, a gente lembra que o Campeonato Carioca são adversários muito mais fracos. E a gente falava, quando começar realmente vai ficar difícil. Olha, vai ficar difícil. E não deu outra. Não está dando certo.
Vamos fazer o simples. Desconstrói esse esquema com 3 zagueiros, com o Nino sendo lateral. Vamos para um 4-4-2, tira um atacante que não tem ninguém jogando porra nenhuma. Bota mais um cara no meio. Escala o Ganso e o Natan juntos para ver se flui, se dá algum resultado. Preenche mais o meio campo. Para que o Fluminense possa ter esse setor com mais gente, mais povoado, essa bola pode ser mais trabalhada, mais bem trabalhada no meio e chegando com qualidade no ataque, com os meias apoiando, com o volante eventualmente, dependendo do jogo, infiltrando, vindo de trás. Porra, será possível que a gente vai ter que ficar discutindo isso até quando aqui? Não tá dando certo da maneira como tá. Chegou a hora, tá assim, tá medíocre, tá uma porcaria. Então vamos refazer o negócio, vamos mudar completamente, vamos tentar algo novo. Algo que já deu certo no Campeonato Carioca contra adversários fracos, ok. Mas testa agora e vamos ver o que acontece. Agora, do jeito que tá, a forma como tá jogando, tá muito claro que não tá dando certo. Vamos ver o último trecho que eu separei da coletiva. Lembra quantos cruzamentos nós fizemos no jogo? Você tem essa estatística, não tem? No primeiro tempo, o Marlon, por exemplo, chegou no fundo do campo várias vezes. E hoje nós jogamos com o central, mas como lateral, que foi o Nino. Então hoje não foram. Tinha a saída com 3, mas não eram 3 centrais. Por dentro só ficava o Braz e o Claro. Então, justamente por isso, procuramos botar um jogador mais agudo pelo lado direito. E se a bola está continuando a chegar a cruzamento, tem que ter mais um jogador de área, porque os cruzamentos só estava o Cano na área. E o Cano é jogador de aproveitar o cruzamento em velocidade, não bola aérea, essa coisa toda. Foi essa a intenção. Aí o Abel justifica os cruzamentos por ter colocado o Fred. Quantos cruzamentos chegaram ao Fred? Me digam aí, quantos? Quantas bolas chegaram para que ele pudesse finalizar? Então, assim, o Fluminense não tinha ideia nenhuma naquele momento, não sabia como atacar de uma forma em que pudesse realmente aproveitar esse tipo de jogada. Várias vezes chegava aí. E outra, tirou o Caio Paulista, que é o cara que podia dar essa profundidade do lado. Se é para colocar o Fred, então que tirasse um dos zagueiros e colocasse alguém dobrando ali com o Caio Paulista, para de fato forçar as jogadas pelos lados, forçar a chegar na linha de fundo e cruzar e acertar o cruzamento de preferência. Só depois entrou o Calegari e entrou muito mal. O time virou uma bagunça total, sem identidade nenhuma, sem ideia nenhuma, uma bagunça verdadeira. E o Abel justifica com isso. O Caio Paulista está cansado. Vamos lá. Se vai colocar o Fred, ok, beleza, vamos colocar o Fred, vamos explorar as bolas aéreas. Ok, tá bom. O meio de campo continua lá, com espaço pra caramba, sem aproximação e sem a bola trabalhar de fato de uma maneira que possa resultar em jogadas, em oportunidades para os atacantes. Aí tira o Ganso. Tira o Ganso, que eu gostaria de ter perguntado isso na coletiva também, mas não dá para perguntar. Tem 50 coisas que eu queria ter perguntado na coletiva de ontem e não consegui porque não tem tempo. Aí tira o Ganso. E mantém o Wellington Nonato com o Wellington sem função já àquela altura no jogo. Por que o Natan não entrou ali do lado do Ganso? E o Marlon, que antes tinha uma avenida para explorar pela frente e explorou muito mal, se juntar Marlon, Cris Silva, Pineda, não dá meio lateral, teve que ficar preocupado, voltar para marcar, porque o Fluminense estava tão desorganizado que o União passou a gostar do jogo e começou a criar chances. No início do segundo tempo ele poderia ter feito gol. Então assim, é realmente impressionante a falta de capacidade que os jogadores têm de resolver os jogos dentro de campo e também da comissão técnica em conseguir soluções que façam o mínimo de sentido para mudar esse panorama atual do Fluminense. Tá muito difícil, tá muito complicado. Acho que algumas coisas todo mundo tá vendo, todo mundo tá enxergando. E a gente vai ter que ficar batendo, falando a mesma coisa até que as mudanças coerentes de fato ocorram. Que é o que não... E outra coisa, Luiz Henrique, arruma a mala e vai para a Espanha. Não tem condição mais.
Eu não sei o que aconteceu com esse garoto, se é só a cabeça mesmo, que é só o mental, mas não tem condição. O cara não tá aqui mais. Toda vez que entra atrapalhando o time também. Então, assim, já não faz mais sentido. Muita coisa não faz mais sentido. Enfim, a gente vai discutir muito sobre isso ainda. Deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão pensando. O like no vídeo que é muito importante. Se inscrevam, sempre pedindo essa força de vocês. Conto muito com vocês. Em breve a gente vai ter muita novidade aqui no canal. Então se inscrevam aí, indiquem aí para todo mundo, porque sem isso a gente não consegue crescer. E a intenção é essa, cada vez mais, aos pouquinhos, a gente ir crescendo aqui no YouTube com o canal do Lessa, trazendo muita informação e muita opinião para vocês. Tudo sobre o tricolor. Beleza, pessoal? Tamo junto. Mais tarde eu volto aqui no canal. Valeu!